Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma catequese para explicar para o nosso irmão católico que nós católicos estamos de acordo com a fé católica, com o que a Igreja ensina. Temos esse três pilares da nossa fé, que é a Sagrada Tradição, viva dentro da Igreja, a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, e o Magistério, que estão em jurisdição com a Igreja. Temos o Bispo de Roma, que é o Papa Francisco, o Bispo Universal, da Igreja Católica, o de Pedro. Nós temos aqui na nossa diocese o Bispo Dom Valdemar, nosso Bispo diocesano. Aqui nós também obedecemos. Nós temos aqui na nossa paróquia Nossa Senhora da Graça Madeira Milagrosa, nosso Padre Oclaí, nosso pároco, meu pároco, e nós obedecemos. A Igreja Católica é uma hierarquia, não é uma democracia onde todo manda. Então, o Papa em Roma, o Bispo diocesano na nossa cidade, e nas paróquias, os padres, e nós somos obedientes, e também as pastorais do movimento, os nossos coordenadores. Ser católico, meu irmão, ser católico é bom demais. Na Igreja Católica, onde nós encontramos todas as plenitudes de meio de salvação. Onde no domingo nós professamos a nossa fé, Deus Pai Todo-Poderoso. Onde nós, quando estamos em pecado mortal, buscamos o sacramento da confissão, temos o sacramento da nossa salvação. Temos os mandamentos que nós precisamos viver e colocar em prática. A vida de oração, então ser católico é bom demais. É a plenitude que nós encontramos na Igreja Católica, todos os meios de salvação. A palavra católica quer dizer universal, maior todos. Então nós estamos em jurisdição com a Igreja Católica, Apostólica Romana. Porque há umas igrejas por aí que não são católica, apostólica romana. Por exemplo, Igreja Católica Apostólica Brasileira não está em jurisdição com a Igreja Católica Apostólica Romana. Não reconhece o Papa como autoridade. Então, é uma falsa igreja. A Igreja Verdadeira de Cristo. Igreja Católica Apostólica Brasileira não faz parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica Carismática também não é a igreja que está em jurisdição com a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Veterocatólica também não está em jurisdição com a Igreja Católica Apostólica Romana, porque eles romperam, causaram cisma e saíram da Igreja. Não aceita o Papa como autoridade. A Fraternidade São Pio X também não está em jurisdição com o Papa. Não aceita a autoridade do Papa Francisco. Nós, católicos, apostólicos romanos, sim, estamos de acordo com a autoridade do Papa. Hoje em dia há muita confusão, até por meio da hierarquia mesmo. O padre fala uma coisa, o bispo fala outra. Às vezes o nosso Papa dá uma entrevista e as pessoas ficam um pouco revoltadas. Veja bem, o Papa é pecador, o bispo são, os padres são, os diáconos são, todos nós somos pecadores. Então a infalibilidade papal é quando o Papa senta na cadeira de Pedro, que ele proclama um dogma, que é uma verdade de fé. Não é ele que inventa, que ele já existia antes. Por exemplo, Maria, Mãe de Deus. Quando Nossa Senhora visita Isabel, Isabel já diz: de onde me vem essa honra de vir me visitar a mãe do meu Senhor? Então, quando alguém veio praticar uma heresia e dizer que Maria não era mãe de Deus, então o Papa só foi lá e dogmou. A Igreja Católica é baseada em dogma. Se você nega um dogma, você nega toda a fé católica. Ou você aceita todos os dogmas que a Igreja proclamou, ou você não é católico. A distância de ser católico passou a ser um protestante. Então a Igreja passa por um momento difícil, mas no passado foi muito pior. A Igreja na Idade Média, nos princípios da Igreja, nos primórdios,
A igreja teve muito papa que não foram fiel à palavra de Deus. É por isso que não foram canonizados. Papa que não foram fiel à palavra de Deus, bispo, padre, que não foram fiel à palavra de Deus. A igreja passou por um momento difícil. Mas o próprio Jesus falou, as portas do inferno não poderá vencê-la. No tempo da União Soviética, os soviéticos tentaram destruir a igreja desde os princípios, os primórdios da igreja, né? As heresias, nestoriana, arianismo, né? Negar a divindade de Cristo, negar que Maria não era mãe de Deus. Tantas heresias que aconteceu, a igreja foi lá e falou, não, isso está errado. A verdade é essa. E a igreja começou a vencer. A maçonaria quase destruiu a igreja, porque no tempo da União Soviética tentaram destruir por fora, atacando a igreja. Não conseguiu, aí colocar e infiltrar pessoas para dentro do seminário, para destruir a igreja. Nós observamos até o dia de hoje que não conseguiu, porque o próprio Jesus falou que as portas do inferno não poderiam vencer. Jesus disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus Cristo solidificou uma igreja. E não devemos nos preocupar com essas crises que hoje nós estamos vivendo, porque a primeira crise na igreja começou com um bispo, um apóstolo, depois de ter convivido 3 anos com Jesus Cristo, né? Caminhadas, envio, via Jesus ressuscitar morto, via Jesus expulsar os demônios, fazer milagres, multiplicar pães. E ele traiu Jesus. Judas, capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, versículo 27. Ele comunga o corpo de Cristo, chuva duas espécies. Satanás entrou no coração dele. Então a primeira crise na igreja começou com Judas Iscariote. E se prolongou até o dia de hoje. Hoje, para quem pensa que a igreja está passando por um momento difícil, a igreja vive um momento dos piores. Existem muitos padres fiel, fala a doutrina, a palavra de Deus, bispo, diácono, leigo, como também existem muitos traidores. Um dia perguntaram o Papa Bento XVI por que a igreja católica estava perdendo tantos fiéis. E o Papa, muito sábio, respondeu, a igreja católica nunca perdeu um fiel. Os infiéis que abandonaram a igreja, apostataram da fé e foram viver outra fé diferente. Santo Agostinho, que é do 3º século, iniciando o 4º, disse, eu não acreditaria nos evangelhos se isso não levasse a autoridade da igreja católica. Então, passamos um momento um pouco difícil hoje, mas nós temos que ter a nossa base da nossa fé, que é a tradição viva dentro da igreja, é a Bíblia Sagrada e o Magistério. Se alguém ensinar 3 coisas, algo diferente que está no Magistério ou que está na Sagrada Escritura, se ensinar algo diferente, você não deve seguir em frente. Porque o que Jesus ensinou, que está na Sagrada Escritura, é dogma de fé. Não pode voltar atrás. Ninguém pode aumentar um mandamento nem diminuir. O próprio Jesus fala, não vem abolir a lei, mas levar à perfeição. Tudo que está escrito na Sagrada Escritura é verdade. A verdade também está no magistério, também está na tradição viva da igreja. A igreja não está acima da palavra de Deus. Nem o Papa, nem o Bispo, nem os diáconos, nem os padres ao serviço dela. Tem muitos padres dito fiel. E quando a gente vê alguma corrupção da nossa igreja, nós temos que orar, pedir a Deus pela conversão daquelas pessoas, pela nossa conversão. Não descer a lei e criticar. E Jesus falou que as portas do inferno não poderá vencê-la. Senão a igreja católica não existiria. Pelos ataques que a igreja passou, a perseguição dos judeus, na igreja primitiva, a perseguição de romanos, a perseguição dentro da igreja, a maçonaria, que no Brasil quase destruiu a igreja católica. Apareceu um gigante chamado Dom Vital,
Dom Macedo, Dom Vital no Pernambuco, Dom Macedo do Pará, que combateu a maçonaria aqui no Brasil, dentro da igreja. Os Illuminati no século XVIII, o nestorianismo, o arianismo, tantas outras heresias que aconteceu dentro da igreja. A igreja permanece até hoje, mais de 2000 anos. Então nós amamos o Papa, o sucessor de Pedro, amamos os nossos bispos, os nossos padres, os nossos diáconos, amamos a Igreja Católica. Nós estamos em jurisdição com a igreja, de acordo com a igreja, de acordo com todos os concílios. São 21 concílios ecumênicos, né, universal, principalmente o Vaticano II, que muitos negam, né, no caso da fraternidade São Pio X, não aceitou o Concílio Vaticano II. Como o Selivacantismo, né, que é uma seita aí, Selivacantismo, ele diz que só houve Papa até Pio XII. De Pio XII para cá, a série está vagante, não tem mais Papa. Não aceita o Papa São João XXIII, Paulo VI, São Paulo II, Bento XVI, Francisco. Então isso é heresia. O Concílio nega o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi um concílio válido, né? O Papa é válido. Na história da igreja, a igreja teve 37 antipapas. A igreja passou por um momento difícil de ter 3 papas. Um papa em Roma, outro em Pisa e outro em Avignon, na França. E foi derrubado os 2 falsos papas, os 2 outros papas, permaneceu um papa legítimo, escolhido pelo clero, né, pelos cardeais. A igreja sempre passou por tribulação, a igreja sempre está vencendo, porque Cristo é a cabeça e o corpo da igreja, nós somos os membros da igreja. A igreja é santa. Nós somos católico, apostólico, romano. Eu costumo dizer que eu sou católico, apostólico, romano, mariano, carismático. Ser católico é bom demais. Eu convido aqueles que não conhecem a igreja católica, como aconteceu na igreja católica, todo católico, que muito não conhece, é uma pena, e quando tem não estuda, né? Estuda o catecismo da igreja católica, estuda a Sagrada Escritura, conheça a patrística, a história dos padres apostólicos, os padres apologética, estuda a história da igreja, porque quanta mentira que a gente escuta por aí, que a igreja católica fez isso, fez aquilo. A igreja católica escondeu a Bíblia do povo, que é uma grande mentira, né? E antes da imprensa, como é que o povo podia ter uma Bíblia em casa? Que é uma biblioteca enorme dentro do Vaticano. O custo era muito alto para a pessoa ter uma Bíblia em casa. Era nos papilhos e nos pergaminhos. Aconteceu essa mentira aí. A igreja católica escondeu a Bíblia das pessoas, uma grande mentira. Dizia que a Idade Média é a Idade das Trevas, também é uma grande mentira. A Idade Média foi uma das melhores épocas da Igreja Católica. E outras heresias por aí, muitas mentiras e acusações que eles atacam a igreja sem conhecer a igreja. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Precisamos conhecer a nossa igreja, precisamos conhecer a nossa fé. Só amamos aquilo que conhecemos, só damos aquilo que nós temos. Então, diz que temos que ser católico, fiel à palavra de Deus, o mandamento. Então, temos que ser fiel, primeiramente a Deus. Essa hierarquia aqui na terra, o Papa, o Bispo, os padres, as pastorais do movimento do qual nós participamos, essa é a Igreja de Cristo. A igreja não é uma democracia, a igreja é uma hierarquia. Amém? Está visto, permanecer unido no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.